Boa noite. Eu queria realmente, sinceramente, assim, aproveitar... Opa, não pode bater no microfone. Queria, assim, com muito carinho mesmo, agradecer o convite, sabe? Porque esse tipo de situação é meio... dá uma sensação de que o filme está cumprindo com a sua missão, né? De que vale a pena realmente, porque acho que primeiro a gente faz o filme para ser visto e para a gente conversar, né? Para a gente conversar, para a gente pensar. Acho que eu vejo o filme assim como uma porta de diálogo, sabe? Um chamado para a gente trocar ideia, para a gente conversar e para pensar junto a respeito, né, do cinema e das coisas que a gente está vendo e tal. E para ter prazer também, né? Então, para a gente ter prazer, para a gente fruir, né? Aproveitar, e eu acho que esse é um momento de em volta da fogueira, sensacional, assim, maneiro mesmo. Então, eu queria também ouvir vocês sobre as impressões a respeito da relação entre os dois filmes, né? Tem uma coisa, primeiro, assim, esse filme foi uma referência importante para o Vorifar, né? Uma das várias referências. Porque, assim, a ideia do filme, do Vorifar no Coração, era falar sobre uma certa ordem social do amor, sabe? Uma maneira brasileira de amar, porque de viver suas experiências amorosas, né? Porque eu comecei a pensar em fazer esse filme num momento em que eu vivia no Nordeste, em Aracaju, né? E eu comecei a conhecer essas músicas e a conviver, por conta do trabalho que eu fazia lá, com várias pessoas e famílias e, assim, na sua intimidade, eu frequentava muito a casa das pessoas e comecei a por um lado, conhecer essas músicas que eu não conhecia, ou que eu achei um verdadeiro absurdo, né? Como que uma música que é tão popular, que é tão conhecida, que é tão boa e que me toca tanto, que toca tanta gente, não tinha chegado aos meus ouvidos, né? De adulta, de criança tinha, né? Tinham aquelas reminiscências assim de memória afetiva dessas músicas, mas eu realmente fui conhecer essas músicas quando eu vivi no Nordeste, né? Então comecei a entender a profundidade da relação de, assim, um grupo de pessoas imenso, né? Aquela galera toda dos lugares onde eu passei, ouviam essas músicas e comecei a perceber que as pessoas viviam essas músicas nas suas histórias de vida, né? Porque, assim, é uma música que faz sucesso, a chamada música brega, a música romântica brasileira, faz sucesso, muito sucesso, ocupa, né, as casas, as ruas, as paisagens sonoras e a vida afetiva pessoal, né? De um território extenso de pessoas que vivem em uma área imensa, de muita gente, durante 40 anos, né? E que é uma música que não estava assim, no mainstream da mídia, da circulação do que era considerado assim, como a história da música popular brasileira, né? Então, e aí comecei a olhar para isso, a perceber isso e a ver que essas músicas, que o sucesso dessas músicas tinha a ver com o fato de que essas músicas são crônicas da vida das pessoas, né? Que as pessoas se identificam tanto com aquilo que viviam aquelas histórias nas suas vidas, né? E esse filme, O Toda Nudez, né, é um filme que fala a respeito, assim, de algumas questões que estão muito no fundo, assim, né, da ideia do pensamento do Vorifar, que é, assim, como que existe primeiro, né, uma vivência do desejo e do sexo e da paixão que leva as pessoas para lugares que podem ser considerados absurdos, né? E que levam para lugares de sofrimento e de uma entrega enorme, né? E que é assim, e que ainda assim as pessoas continuam vivendo dessa maneira e vivendo essas experiências, porque, assim, música brega é música de corno, né? Então é música de sofrimento, é música de abandono, é música de traição, e são os elementos que estão muito fortes, né, nesse filme e, de uma certa maneira, na obra do Nelson Rodrigues, né? Tem uma outra questão, assim, que é o humor que está
que reside no melodrama, né? Porque o melodrama é outra ideia, assim, outro aspecto super importante do Vou Rifar Meu Coração, dessas músicas, né, sobre as quais o filme fala, e que é o que a gente acabou de ver aqui no Toda Nudez, né? E é um melodrama, não vou rifar, assim, em momento nenhum eu quis fazer um filme que falasse disso como algo risível ou ridículo, né? Mas ao mesmo tempo, então assim, eu queria entender essa maneira das pessoas amarem, a relação das pessoas com essas músicas e esse universo musical como algo muito genuíno, né? Muito profundo, que se comunica realmente com a história das pessoas e de uma maneira muito sentimental, né? Porque existiu, assim, foi um projeto super longo, né? E existiu eu percebi uma expectativa, assim, das pessoas com quem eu conversava sobre o projeto do filme, de que eu fosse falar sobre o pinguim de geladeira, sabe? Sobre o paletó de lamê, sobre algo que é, assim, um estereótipo que flerta com algo que é risível e de mau gosto. E não, né? Em momento nenhum, assim, eu queria falar sobre esse universo de uma maneira muito, com um olhar, né, muito profundo para a relação da vida das pessoas com essas músicas, né? Mas existe, voltando a falar do Toda Nudez, né? Tem esse olhar rodriguiano, né, para o melodrama, que aponta o ridículo, né, da situação amorosa, o ridículo dessa entrega desmedida, né, o ridículo da paixão, né? E eu acho que esse é um elemento, tem um humor ali, né? Que não é o humor que aponta o dedo e fala, hahaha, olha só que coisa mais pobre, que coisa mais de mau gosto, né? Então, essa construção melodramática, assim, do grande drama da vida, e que, assim, pô, a Darlene Glória nesse filme, né, ela é uma entrega, assim, ambulante, né, ela tem uma personagem muito, e uma interpretação dela visceral e afetiva, né. Então isso é também uma pegada que a gente queria incorporar no filme, né? Não Vou Rifar. E aí é meio por aí, assim, queria também ouvir vocês, vamos conversar. Acho que tem também o lance da personagem que no Vou Rifar Meu Coração tenta tratar sem tabu a mulher que já foi prostituta, né? E acho que o filme também, ao humanizar uma prostituta, enfim, eu acho que talvez tenha uma relação aí também dos dois filmes. Pois assim, várias questões, né? Por exemplo, o lugar da mulher, né? Porque acho que esse filme fala muito sobre isso, né? Sobre papéis na relação amorosa, né? E papéis de gênero também na relação amorosa, né? Então, a construção da ideia de família, né? Como algo totalmente atravessado por um ethos moralista, né? Que é algo absolutamente rodriguiano e absolutamente brasileiro, né? E que é algo que também está ali no mundo desse cancioneiro brega, né? O Valdir Soriano, né? A esposa que é uma santa, né? Enfim, são figuras, né? São tipos que são problematizados aqui e lá, né? De maneiras diferentes em relação a essa coisa da prostituta também, né? Porque aqui ela é massacrada o tempo inteiro, né? Ela é a figura que é humilhada, né? E que se humilha por amor. E que tem a ver também, por exemplo, com aquele personagem do Maguila, que é o frentista do posto de gasolina, né? Que é aquele primeiro personagem do Vou Rifar, né? É um cara que se rasteja por amor, né? Aceita ser traído e fala que não quer ver,
né, que é, pô, no interior de Sergipe, né, o cara assumir essa condição é algo muito transgressor mesmo, assim, né, e que tem a ver com essa personagem também da Geni, de uma certa maneira. Né? Eu tenho uma pergunta também, que acho até meio óbvio, mas acho que é interessante de saber. Como você chegou a esses personagens e como foi o diálogo assim, para convencê-los a embarcar na produção do filme, porque é muita exposição também, né? Então, assim, falar de amor é muito íntimo. Pois é. Então, como é que foi mesmo como você chegou nesses personagens, nessas histórias? Uhum. Bom, vou voltar um pouco, né? Primeiro para qual foi a ideia dessa busca, né? Tinha alguns tipos que a gente estava buscando, né? E esses tipos foram, vamos dizer assim, listados, identificados, né? A partir de uma leitura, vamos dizer, de uma leitura assim, etnográfica das letras das músicas, né? Então eu reuni, assim, fiz uma playlist gigantesca com as músicas mais importantes, com as músicas que eu mais gostava, com as músicas que eu ouvi durante o processo de pesquisa para o filme, nos lugares onde a gente ia pesquisar, né? E também com relações e tipos e situações que eu tinha vivido nessa minha experiência dos 4 anos que eu morei lá em Sergipe, que eu andei muito no interior e que foi quando me despertou a ideia de fazer o filme. Então a gente tinha esses tipos, né? E aí tem uma coisa assim interessante, porque eu acho que o momento da pesquisa é um momento fabuloso de realização de documentário, né? Porque é um momento em que se estabelece uma relação do filme com as pessoas, né? Então, é um momento muito importante que eu sempre gostei de fazer pesquisa para os meus filmes. Nesse caso foi diferente, porque eu estava com um filho pequeno e o filme era no interior de Sergipe, de Alagoas, em Recife, então eu não podia passar 4 meses fora, né? E foi um processo de pesquisa bastante longo, assim, o que acho que foi um acerto, assim, fico feliz de poder ter feito isso, né? Porque é tão importante, a gente fica às vezes sem poder se dar esse luxo, né? De ficar tanto tempo fazendo pesquisa para o filme. E aí pesquisa de personagem, né? Porque a pesquisa foram anos e anos, pesquisa para tudo, né? E aí, então eu comecei a buscar pessoas, né, em Aracaju, que era o lugar onde eu tinha mais relação, que pudessem fazer essa pesquisa. E aí eu cheguei na Ive e no Rafael, que eram um casal de cineastas sergipanos, ela produtora e ele diretor e roteirista, que foram assim fabulosos, fizeram um trabalho incrível, né? E aí, então, primeiro eles contactaram assim algumas pessoas, e principalmente seu Chico, que era um taxista, amigo deles e que circulava muito, que conhecia uma galera, que foi quem indicou o Maguila, inclusive, esse lá do posto de gasolina. Então tinha essa referência das pessoas conhecidas de lá, do seu Chico, de outras pessoas que eles contactaram, e a experiência dos lugares das pessoas que eu já conhecia do tempo que eu morei lá, que tinha sido, eu voltei para o Rio de Aracaju em 2002 e a gente começou o processo desse filme em 2009, né? Então acabou que nenhuma dessas pessoas que eu conheci entrou no filme, mas que serviram de referência de lugares para a gente ir, né? E aí, enfim, esses tipos eram a amante, o corno, que na verdade é um tipo recorrente, né, do cancioneiro brega, e que imediatamente no momento em que eu conheci o Maguila, eu falei, cara, eu não posso colocar ele nessa categoria, porque é uma categoria muito... é um nome pejorativo, né, assim, que se dá para uma pessoa que viveu uma traição amorosa, né, e quem nunca, e a pessoa fica estigmatizada com aquilo, mas enfim, a traição amorosa, o sofrimento amoroso, né, essa situação, brega é música de cabaré, né? Então as situações todas que envolvem o mundo da prostituição, né, e os cabarés do interior e tal, também era um assunto. Aí tinha também tipos e personagens que a gente buscava que saíam de músicas emblemáticas, do tipo, eu vou tirar você desse lugar, né? Então a gente foi buscar e assim, achando que seria dificílimo achar o caso do eu vou tirar você desse lugar, é a coisa mais comum,
Coisa mais comum no interior de Sergipe, de Alagoas, que é de onde eu posso falar, é o cara que vai no puteiro e casa com a menina que ele conhece, se apaixona e casa e tira ela daquele lugar. Não que essas relações sejam assim harmoniosas e tranquilas como a gente encontrou esses dois casos, né, de uma aceitação, mas isso é vamos dizer, um tipo social, assim, que é aceito, né. Mas então, aí viu o apelido do Rafael Mingau, aí viu o Mingau e eu fazia a frente, aí eu fiz umas 4 viagens para lá, para conhecer essas pessoas, e durante essas viagens também a gente achava pessoas novas, a gente estava ali no processo de pesquisa, né. E aí, cara, assim, realmente eu fiquei impressionada com a disposição das pessoas de revelar a sua intimidade para mim e para o filme. E sempre ficou a cabeça rodando, né, sobre, assim, tentando entender como e por que isso aconteceu, né, porque em outros filmes que eu fiz não foi necessariamente assim, não foi tão fácil, sabe? E aí, eu sei, tem algumas pistas, sabe? Acho que tem, sem dúvida, uma primeira questão que é uma questão daquele mundo, daquele ambiente, sabe? E que foi algo que me despertou lá atrás, quando esse filme ainda iam ser 2 filmes diferentes, um filme sobre sexualidade no sertão e um filme sobre o Reginaldo Rossi, e acabou virando esse Um Voo Rifar Meu Coração. Só que quando eu tinha pensado nesse filme que ia chamar Camas e Redes, quando eu pensava nesse filme que ia chamar Camas e Redes, teve uma situação que, uma família que eu frequentava muito, que me chamou muita atenção para uma maneira assim, transgressora e tranquila em relação à sexualidade dentro da família, né, num ambiente super conservador, patriarcal, rural, do interior de Alagoas, né? As pessoas falavam sobre isso, então, assim, isso é algo que já tinha me despertado o interesse e que foi algo que me moveu para querer fazer esse filme. Identificar que esse ambiente existe, que as pessoas querem falar sobre isso, que as pessoas tratam desses assuntos da intimidade, assim, com muita tranquilidade, sabe? Então, essa é uma primeira questão. Acho que existe uma certa, sei lá, uma cultura, assim, de abertura da vida sentimental, né? Bom, e aí eu acho que tem uma questão também de método de trabalho também, sabe? Porque, assim, o nosso ofício é esse, né? E é um processo de sedução, né? E eu acho isso, assim, um tesão. Eu acho isso uma coisa mais maravilhosa de fazer, por isso que eu adoro o momento da pesquisa também, né? Porque e é uma sedução que não é assim, eu quero você pra mim, né? É assim, vamos namorar, né? Então, tem uma disposição para exposição minha também, assim, teve uma disposição para uma exposição minha com essas pessoas, que foi algo que guiou o processo de trabalho também, entendeu? Que não era algo, assim, sordidamente planejado, entendeu? Era algo realmente também de um impulso, de um desejo meu, de estar com aquelas pessoas, de conhecer e de me dar a conhecer por aquelas pessoas. Eu acho que isso faz alguma diferença, né? Fez alguma diferença nesse caso. E aí acho que é mais ou menos por aí, assim, aí a gente ia descobrindo. E tem umas histórias muito loucas, assim, que eu acho que falam muito, sabe, sobre como é que é esse processo, né, de realização de um filme desses. Por exemplo, sabe aquelas 3 mulheres maravilhosas, a Rominha, quer dizer, não tem crédito, né, então vocês não sabem o nome das pessoas. A Rominha, a Iracema e a Neném, que estão na varanda, que ela fala, mas que isso, minha filha, você não vai gostar dos homens e tal, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa sofrida, né? E isso, cara, isso é um melodrama rodriguiano, né? A pessoa olhar para a câmera e falar assim, eu sou uma pessoa sofrida. É a Darlene Glória se rasgando toda, entendeu? Então, assim, essa referência tem esse sentido, né? De buscar esse tipo de
não só de emoção, mas esse tipo de, sei lá, de comportamento amoroso, assim, né, de melodramático e altamente sentimental, né, que é algo em comum entre esse universo da música e dos temas do amor que a gente estava buscando e uma tragédia rodriguiana, né. Então, aí tinha uma coisa que a gente buscava, assim, um desses tipos, era uma conversa de cabra macho numa feira do interior falando sobre suas vidas amorosas, sobre as mulheres e tal, né? A ideia era também falar sobre esse imaginário machista, né? Do macho. E, enfim, a pesquisa de tipos femininos ia para um outro lado. E aí a gente estava em Simão Dias, que é uma cidade bem importante do Alto Sertão sergipano, na divisa com a Bahia, e que tem uma feira enorme, assim, enorme. E a gente estava nessa feira, e as feiras do Nordeste são, cara, um evento, assim, um local de encontro, um local de socialização, de comer, de comprar, de conversar, de conhecer, de namorar, de tudo, né? E aí eu me deparei com as três. E assim, o nosso tipo era mesa de machões em feira do interior. E eu olhei, eu tava com o Ivo e Miguel ali andando na feira, e eu olhei e eu vi mesa da mulherada na feira do interior. Aí beleza, eu fui lá sentar, falei, dá licença, tudo bem? A gente tá fazendo um filme, posso conversar um minuto com vocês? Claro, minha filha, senta aí, o pessoal muito simpático, né? Toma uma cerveja com a gente e tal. E aí eu expliquei a história do filme. Só que, cara, assim, os alemãos chegando, total, quando não é um ET né? Eu, assim, eu venho de outro mundo, assim, né? E isso tá estampado na minha figura e no meu jeito, em tudo mais, né? Mas o encantador desse processo todo é justamente fazer essa conexão, né? Essa ponte, porque somos todos humanos, né? Então, eu acho que por isso que as pessoas podem se interessar por mim e eu por elas, e a gente, né, ter essa conversa profunda, assim, sobre que humanidade é essa que nos une, né? E aí, beleza. Sentei lá, conversei com elas, expliquei o filme, o que era, o que a gente queria fazer, se a gente podia conversar. Elas prontamente falaram, claro, vai lá em casa, no sítio da fulana, no domingo. A gente sempre se encontra lá e a gente conversa, não sei o que, e foi o que a gente acabou filmando. Quando eu cheguei lá, a gente já era, tipo, melhores amigas, a gente só tinha se visto aquele dia. E elas me contaram que elas acharam que eu estava querendo roubá-las, que eu era, assim, uma ladrona. E por isso eu tinha sentado na mesa para conversar com elas. Que você queria o dinheiro delas? Nossa. Tipo, que eu queria roubar elas. E eu fiquei, assim, muito impressionada com isso, sabe? Isso me fez pensar profundamente, assim, qual é o sentido, né, do trabalho que a gente faz, né? Assim, será que eu estou abordando as pessoas e fica tão óbvio, assim, que eu estou querendo roubar, sabe? Um pedacinho, sabe? Porque isso existe, né? Existe esse... porque, assim, para as pessoas eu acho que é reparador, entendeu? Elas nunca tinham, a maioria daquelas pessoas nunca tinha parado para contar a sua história inteira, a partir do seu ponto de vista, para ninguém, né? Então, para elas também estavam interessadas ali naquela situação, né? Mas a gente se acostuma, assim, com acho que é, sei lá, uma narrativa mesmo que a gente cria de que o documentário usurpa a vida alheia. E que aquelas pessoas não estão ganhando nada com isso, e que você vai fazer seu nome em cima da história dos outros, né? E claro que eu paro para pensar sobre isso, né? E essa situação me fez parar para pensar sobre isso, assim. Mas, por exemplo, para além dessa história, né, que eu fiquei pensando que eu não tenho resposta, não sei muito, mas que me inquietou pra caramba, né? Dessa história delas acharem que eu queria roubar elas, acho que ilustra um pouco como é que é o processo, sabe?
pessoas desconhecidas, em geral, sobre as quais a gente ficava sabendo muitas vezes. Esse caso delas não, a gente chegou, bateu o olho, eu olhei, sentei e conversei. Mas muitas vezes pessoas que, assim, a Ivy e o Mingau viraram experts de todos os puteiros do interior de Sergipe, porque era um ambiente que a gente buscava, né, que é super importante na história, blá, blá, blá. E é um lugar onde as coisas do amor e do sexo estão envolvidas de uma maneira muito forte, assim, né? E muitas vezes muito dramática também, né? Então, mas aí a gente ouvia falar dessas pessoas, ia atrás, e aí, oi, tudo bem, tô fazendo um filme, vamos conversar, e conversa e tal, fala, explica, a pessoa conta, e aí a pessoa conta, cara. Eu não sei realmente. Mas você não acha, assim, da sua experiência como documentarista, nesses lugares, alguns talvez mais rurais ou recém-urbanizados, você não acha que parte desse público é mais afetivo, é mais coração, está mais disponível para contar suas histórias, assim? Por exemplo, aqui no Urubu, né, que a gente está meio que até dentro da cidade, 5 quilômetros da Asa Norte, você sai andando, você entra na casa de um vizinho, toma um café, todo mundo quer contar sua história, né? Tem uma carência e uma afetividade, né? Outro tempo. Às vezes morando num prédio, sabe? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Você sente essa questão, assim, na hora da entrevista, quando você vai nesses lugares? Certamente. Inclusive, bom, para começar, que a gente mora em apartamento, né? O que é apartamento? Um negócio que aparta, né? Então, tipo assim, ó, cada um seu quadrado, né? Não vamos se misturar. Mas eu estava conversando com um amigo meu que é maranhense e ele esteve no Rio recentemente. Ele tem um trabalho com fotos, com retratos, né? Retratos e histórias de vida. Então, ele anda nas ruas de São Luís, enfim. Ele é antropólogo, escritor e tal, e fotografa as pessoas e conversa com as pessoas sobre suas histórias de vida. E aí ele passou um tempo no Rio e foi fazer a mesma coisa. Ele estava hospedado lá em casa, ele chegava em casa todo dia assim falando, cara, que louco, assim, as pessoas aqui são muito jogo duro, né? O nego não abre aquele sorrisão para você e se entrega, né? Porque tem muita mediação também, né? Temos visitas. E acho que sim, certamente tem muito a ver com isso, né? E dá vontade de só fazer filme no interior, porque isso é muito gostoso, né? Essa disposição, assim, para essa troca, né? Sim. Agora, pensando aqui, né, situações urbanas, né, Mataram Meu Gato, um filme que eu fiz na Maré, lá no Rio, né, e as pessoas, eu acho que procuram mais atender, assim, uma coisa mais racional, né, procuram atender um determinado assunto que elas sabem, sobre o qual elas sabem que o filme vai tratar, né? Responder o que você quer ouvir. Então as pessoas falavam sobre remoção de favela, né? E a ideia sempre foi, assim, é algo que eu me acompanha, assim, em todos os filmes, né? Que é esse interesse em falar da intimidade, né? Em falar sobre aquilo que é sentimental e íntimo mesmo, né, da vida entre quatro paredes. E nesse filme também, do Mataram Meu Gato, que esse filme fala sobre remoção de favela no Rio, a ideia era falar como que essas pessoas viviam essa experiência nas suas vidas íntimas, afetivas e familiares. As pessoas falavam sobretudo sobre o dia da remoção, sobre o processo de remoção, sobre a grande história, vamos dizer assim, né, mais do que sobre suas trajetórias pessoais, né? E o que mais? Cara, tem uma coisa que tá no Toda Nudez,
que a gente acabou se concretizando no Vou Rifar na história do Osmar, né? Que era uma certa problematização assim, da instituição do casamento, né? Que tem várias músicas que falam sobre isso, né? O dia do nosso casamento, uma música do Valdir Soriano, né? Que tem essa... que é um tipo, assim, quase um estereótipo, né? Do homem. E isso que é muito, muito interessante, né, cara? Porque é muito contraditório. Eu mesma vou me contradizer aquilo que eu falei. Porque, assim, ao mesmo tempo, por exemplo, o Valdir Soriano, né? Ele é um estereótipo do machão machista que casou com uma santa e que tinha mulher na rua, né? E que coloca as mulheres como levianas, que... portanto, que merecem comer o pão que o diabo amassou, né? Porque são seres pecadores, né? Essa visão muito moralista, ao mesmo tempo que o Valdir Soriano é esse cara que pensa assim, né? Ele foi um cara que fez música sobre o amor com prostitutas, né? Humanizando a figura das prostitutas, né? Então... essa ambiguidade, assim, que eu acho que foi algo que a gente buscou muito no filme. Eu acho isso, não sei, assim, eu fiquei pensando um pouco dessa ambiguidade, muito figurado no Agnaldo Timóteo. Uhum. Eu achei muito curioso, porque, enfim, o filme, começar por isso, o filme me levou para vários lugares diferentes, assim, de forma muito rápida e muito profunda também, porque às vezes, além de retomar muita questão de uma relacionada a uma memória minha, assim, de onde eu transitei, da minha família. Eu tenho um tio que adora sertanejo de raiz, adora música brega, então assim, eu via várias vezes em várias falas ali, do Nelson Ned, do Aguinaldo, do Valdir Soriano, enfim. E ao mesmo tempo me levava a uma memória de criança, das coisas que tocavam nos porteiros da minha casa, assim. Então, era muita coisa atravessando, enfim. Além disso, eu acho que a música brega, ela conduz esse atravessamento de milhões de coisas, né? Parece que pega da ponta do país até outra ponta, sei lá, estendendo da ponta da América Latina até outra ponta da América Latina. Assim. E me lembrou um pouco, me lembrou a figura do Agnaldo Timóteo e essa dualidade, sabe assim, essa expressão, dessas contradições todas que a música carrega, que o brega carrega, e dessa humanidade intensa que está ali dentro, né, pulsando. Me lembrou um pouco o filme do Nelson Pereira dos Santos, Melodrama, Uma Cena de Lágrimas, que conta um pouco sobre a relação de um cara mais velho com um cara mais novo, e dessa homossexualidade assim, levada a esse melodrama, assim. E eu fiquei muito surpreso quando isso aparece no filme. E aparece no filme naquela imagem, né? Enfim, eu demorei muito a reconhecer aquilo. E na fala do Aguinaldo, assim, né? De forma muito talhada por ele, assim. Você percebe essa contradição muito aparente, né? Parece que você está fazendo letra de música falando com a gente ali, né? Sim, é muito louco, porque eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, nunca mais eu consegui ouvir a música do Agnaldo Timóteo sem considerar tudo isso que eu ouvi dentro, né? E a primeira fala dele é uma fala que me deixou mais ecoada, a segunda fala é uma fala que me tomou dentro do filme, assim, porque ele se humaniza muito ali dentro. Ele se humaniza de forma muito profunda, né? E, enfim, eu queria... Pois é, ele é um cara do mundo urbano, né? 100% do mundo urbano. E que topou embarcar, né? E como é que foi, assim, essa abordagem? Ele me parece um cara meio difícil. Cara, foi muito difícil. Com o Agnaldo Timóteo. Assim, a gente interrompeu a entrevista várias vezes porque ele brigava com as pessoas em volta do bar, porque estava fazendo barulho, porque estava passando, porque estava isso, porque estava aquilo, reclamou porque estava atrasando. E, enfim, foi super difícil. E eu, assim, desde criança eu tenho medo do Agnaldo Timóteo, sabe? Eu compartilho. E porque ele tem um disco chamado Os Brutos Também Amam.
né? Que pra mim, assim, é a síntese exata do que ele é, né? Porque ele é um cara violento, assumidamente, né? E violento nas suas emoções, né? Não só violento de querer bater em alguém, assim, né? Mas deixa muito evidente isso, né? Tipo, eu saio, pego meu carro, vou ali e consigo E aí, sinceramente, cara, eu não tenho resposta pra isso, como é que foi, eu não sei, assim, é o meu jeitinho. Porque eles se entregam muito, assim, eles não devem ser sinceros, mas eu não tinha visto da forma como eu vi. Eu também não sou conhecido da vida da Mina Timóteo, mas sim. Enfim, quando ele chegou, pela uma família, etc. É porque eu acho que tem também, em relação aos artistas, tem um outro aspecto, que é um aspecto de um estudo realmente, assim, sabe? Da obra deles, da história deles, né? Tem uma pesquisa bem profunda. E eu acho que isso também ajuda muito, né? Para essas conversas, porque eu acho que a tendência é a pessoa se sentir num território mais seguro, um território mais dele, assim, né? Do tipo, ele tá conversando com uma pessoa que pelo menos procurou entendê-lo, assim, procurou conhecê-lo, né? Então, acho que tem a ver com isso, e sei lá, sorte, não sei. Enfim, eu acho, em particular, eu acho a fotografia do filme muito bonita. Eu acho a fotografia do filme muito... as músicas do filme são chilenas, né? Mas a fotografia, ela me deixou muito deslumbrado, eu fiquei muito surpreso quando eu estava vendo o filme e estava muito encantado com a fotografia, assim. Claro que a música é o que você vai ser de imediato cheio, assim. Mas ali dentro eu fui estudando fotografia muito musicalizada também, assim, né? Tinha, enfim, porque eu fiquei, tinha vários planos que me interessavam. Eu fiquei curioso, porque o plano do Nelson Ned ficou muito close, assim. Eu não sei porque, se ele tinha um receio de se apresentar Não, a gente até tinha os planos abertos também, que a gente fazia um esquema nas entrevistas com os artistas que foram entrevistas, assim, realmente de um outro tipo, né? Tipo, o cara sentado num lugar, senta e fala, né? O esquema mais talking heads, assim, vamos dizer, né? A gente tinha o esquema de uma câmera fixa, que ficava variando o plano entre um médio e um close. Entendi. E uma câmera na mão solta, que mais criativa, assim, mais subjetiva, né, vamos dizer assim. E aí essa segunda câmera, que acabava sempre virando a principal, né, na hora da montagem, era uma coisa bem livre, assim, né. Claro que a gente dava quando dava, assim, dava umas combinadas de plano, primeiro via uns ângulos melhores, esse plano funciona aquilo, enquanto estava, sei lá, lapelando o cara, uma coisa assim. Mas muitas vezes também foi muito no feeling do fotógrafo. E a gente tem os planos mais abertos, foi só porque os trechos mesmo não entraram. Mas além dele, assim, de forma bonita, eu achei as fotografias passageiras muito bem articuladas, assim, dava essa mediação que tinha de um história para outra. Inclusive, por exemplo, esse inferninho da Darlene Glória aqui foi também uma referência visual para o filme, por exemplo. Também outra questão que relaciona os dois, né? A luz vermelha, a gente tinha um esquema de luz, porque eu não gosto de trabalhar com muita luz, eu prefiro trabalhar sem nenhuma luz, com a luz dos lugares. Mas a gente sabe que isso às vezes pode prejudicar a fotografia, né? Então, ó, como fica bonito, né? Aí a gente levou uma caixa de lâmpadas, né? Que a gente trocava a lâmpada da casa das pessoas quando precisava. E tinha muitas lâmpadas coloridas também, que foi o Manel, que é o fotógrafo, o Manuel Águas, o Manel que trouxe, né, essa sugestão que foi sensacional, assim. Eu acho que produziu uns ambientes bem bonitos, não obviamente na casa das pessoas, mas nos lugares de show, nos lugares de festa, nos puteiros, nos dançadinhos, e uma gambiarra que a gente tinha, né? Então é luz com cara de luz do mundo, assim, né? E um quino lá que o Manel quis levar, que a gente só usou um dia, porque ele falou, pô, não posso voltar pra casa sem usar, senão a produtora vai me matar.
Hã? Kino Fluor. Um Kino Fluor, uma luz grande, pesada, que eu não curto, cara. Assim. E caro, né? Cara. Mas eu falei, bom. Não, e eu falei, aqui não vai prejudicar em nada, era um ambiente aberto, a gente tinha um puta tempo para se montar, era uma festa grande, onde as pessoas dançam ali, não sei se, tem vários lugares que as pessoas dançam, né, mas uma passagem ali, que é um lugar de dança que tem um showzinho, que ele canta, perdoa se te machuquei, enfim, ali ele botou lá a luz. Canta uma música pra gente aqui. Eu fiquei curiosa com o que você falou, né? Que você procurou esses ambientes bem machistões, assim. E eu fiquei pensando nisso, assim, vendo o filme, né? Também, por conta dessas mulheres, como elas se relacionam com esse ambiente machistão. Você é uma mulher que procurou esse ambiente. E aí você falou da história da prostituta, né? Que, sei lá, o cantor ele tem uma música, né? Super machista, mas depois ele... Humano, ao mesmo tempo, né? Sim, mas assim, ao mesmo tempo ele é o macho redentor dessa prostituta, né? Então eu acho que ainda aí há sem dúvida, do machista, né? Sem dúvida. O que te interessou nisso, assim? Por que você fez essa escolha? Por que você estava interessada nesse universo? Por que você quis entrar por aí? Eu queria ouvir um pouquinho, assim, sabe? Eu quis entrar por aí porque o mundo é machista, o mundo não é feminista. Sim. Né? Então, foi basicamente isso, assim, entendeu? Uma vontade realmente de problematizar isso. De trazer isso. Entendeu? De vivenciar isso, de entender isso, né? Porque, assim, pra mim, na perspectiva deste filme, era mais interessante abrir um diálogo com esse mundo, porque esse é o mundo onde a gente vive, né? O mundo que a gente vive é um mundo machista, extremamente machista, né? E abrir um diálogo e ouvir, entender e saber, cara, da onde saiu essa porra, entendeu? Assim. Você vê alguma relação assim, entre esse melodrama e esse universo machista, ou você acha que isso não tem uma relação necessária? Assim? Não sei. É só uma pergunta que ficou pra mim, assim, sabe? Aí eu queria saber o que você pensa disso. Assim. Ou não? Assim. Não há essa relação, não sei. Eu acho que essa é uma pergunta bem profunda, né? Que merecia quase um estudo, assim, né? Mas o melodrama, ele tem, ele é muito, ele estereotipa, né? Então, as características de cada pessoa, na verdade, viram características de grandes tipos, né? Do tipo, a mocinha, o vilão, né? A tragédia com a morte no fim, a redenção do cara que sofreu a vida inteira, né? A morte, nesse caso, o final trágico da mulher que sofreu a vida inteira, né? Então, são esses grandes tipos que, nesse ponto de vista, né, tem tudo a ver com certamente, com um reforçar, né, desse... do homem macho, machista, né, dono do mundo, a mulher frágil, sentimental, que se entrega por amor. Agora, existe ambiguidade em tudo isso, né? E isso, por exemplo, o Maguila, né? O Maguila é um cara delicado, sentimental, né? Que expõe a sua fragilidade assim de uma maneira muito tranquila no sentido assim, claro, sofrido pra caramba, né? Mas ele é um cara que fala, eu sou um homem sofrido, eu passei por isso, esse grande sofrimento, essa é a minha condição, né? Então rompe de uma certa maneira com e é um personagem melodramático, né? É o cara que é o virtuoso, né? E que se dedicou de uma maneira exemplar para uma mulher a quem ele muito amou, e essa mulher foi uma ingrata, né? E sacaneou ele, deixou ele lambendo o chão, né? Então assim, existe ou não existe, né, essa relação? Ela pode também se dar com os papéis significados assim de uma outra, com outras chaves, né? Pegando carona na pergunta da Luciana,
a gente também vê, não são, muitas vezes não são militâncias declaradas, né? Mas existem as versões. Não sei no brega, mas, por exemplo, no sertanejo a gente vê essa troca de protagonismo, né? São músicas muito parecidas que as mulheres cantam. Por exemplo, você lançaria, se você fizesse hoje, como seria... Seria diferente? Como você faria hoje? Tipo, existe na cena do brega essas versões das mulheres, por exemplo? Você acompanhou isso na música? Olha, eu acho que esse advento... Tem até um nome que eu esqueci qual é, né? Sertanejo feminino. Feminejo. Das Maiara e Maraísa da vida e entre muitas outras, né? Esse é um advento mais recente, assim, mesmo, né? Que eu não identifiquei no brega clássico de raiz, né? Que é esse que vem dos anos 70. Agora, por exemplo, no brega de Recife, super existiu, né? E que acabou que isso entra no... isso, né? Acabou que a gente não colocou show, né? De cantoras e tal. Tem música e tem as pessoas na praia ali falando, né? Que já é uma outra perspectiva, né? Das relações de gênero, da mulher falando do seu corpo fruidor de prazer, né? Tipo, o beijo bom é o beijo da lareira, é o beijo do vinho, eu gosto, eu quero e eu faço, né? Então, é uma galera que rompe com esse rolo compressor, assim, machista, né? E tem uma mulherada lá também, assim, tinha, né? Já tem um tempo isso, né? Eu filmei em 2010, então o mundo já andou bem, né? De lá pra cá. Pra frente e pra trás. Pois é, exatamente. E assim, em relação... Teve uma questão que surgiu em vários debates do filme sobre por que só tinha cantores e não cantoras e não, né, artistas mulheres do mundo da música. E a gente buscou, né, Diana, porque assim, tem esse, vamos dizer, núcleo duro, né, do filme, que são esses artistas que vêm dos anos 70, né? Vando, Nelson Ned, Lindomar Castilho, Odair José, Agnaldo Timóteo, né? Então, era um outro tempo ainda do mundo e muito mais masculino, né? E a gente estava buscando conversar nesse quesito dos artistas com os compositores, né? Então isso, mas tinha a Diana, né? Que foi um dramalhão, assim, porque tiveram alguns artistas com quem a gente não conseguiu filmar, que eram muito importantes no filme, né? Como a Diana. Aí a Diana, nossa, cara, a Diana eu falava, e ela é uma mulher incrível, uma puta cantora, uma artista incrível, que tem umas músicas que eu adoro, uma personagem interessantíssima, inteligente pra caramba, assim, muito legal, mas que deu ruim, assim, nas conversas maluquices da cabeça dela, assim, também. Tava tudo certo, aí a gente marcou com ela de filmar, aí antes até do começo das filmagens, tipo, não, vamos garantir a Diana, porque ela é demais, ela é importante e tal. Aí a Diana me ligava de madrugada, ficava horas no telefone comigo, assim, ela é muito louca, assim, louca, e todos nós somos loucos, né, que sou pra chegar aqui num negócio meio público, e meio é ótimo, né, mas porque somos poucos, mas enfim, e falar assim, né, mas é porque, enfim, tinha muitas questões ali com ela, mas que também faziam parte de uma troca intensa e interessante entre a gente pra caramba, né, aí a gente marcou com ela. Aí tava a equipe toda mobilizada já no set, no lugar, na locação e tal. Aí ela me ligou contando uma história muito louca, que o carro tinha ficado preso na estrada, que não sei o que não ia poder ir e tal e tal. Falei, poxa, que pena, tudo bem, não tem problema, a gente faz outro dia. E esse outro dia nunca mais aconteceu, porque ela queria cobrar não sei quantos R$1.000 para poder filmar, porque, enfim, sei lá,
conversou com alguém, falou que era o pai dela, que tinha falado uma coisa assim. Alguma coisa mudou, assim, a relação dela com o filme, a perspectiva dela do que ela entendia que seria o filme, né? E aí virou essa relação que entra nessa coisa da usurpação do alheio, né? Que isso vira uma medida, né, de relação, assim, e aí ferrou, né? Porque aí, enfim... Eu fiz recentemente, nesse filme da Clementina, teve Estou mudando de assunto aqui, né? Enfim, tem a ver. Teve uma pessoa que quis cobrar para dar entrevista. E aí eu falei, tudo bem, era um cara muito importante, que eu admiro pra caramba, assim, que eu acho que seria importantíssimo no filme. E eu falei, tudo bem, foi uma decepção, assim, uma decepção. E eu ficava na ilha de edição assim, pô, meu filho, justifica seu cachê aí, entendeu? Porque eu acho que, sei lá, entra num tipo de conversa que não é tão interessante, né? Mas é uma questão também, porque, sei lá, as pessoas estão ali gastando seu tempo, né? Para um filme que está todo mundo sendo remunerado para gastar o seu tempo dentro do filme, menos as pessoas. Então, a princípio, eu não tenho nada contra pagar, assim, também não. Mas são essas duas experiências que eu tive em relação a isso. Da Diana, que deu totalmente errado, porque ela queria uma grana que a gente não tinha a menor condição de pagar. E nesse caso agora também, que foi o único que cobrou e que foi o único que não foi legal, que era um cara teoricamente muito legal. Eu queria fazer uma pergunta sobre, só mudando um pouco de assunto, sobre o roteiro do filme, né? Eu tive a impressão, não sei se é só uma impressão, de que você colocava, me parece, os compositores respondendo questões que o público colocava no filme. Assim, teve uma... Público, você diz os personagens anônimos, vamos dizer. As pessoas que ouviam, né? Eu me lembro de uma moça falando assim, eu tenho certeza que eles viveram isso, que eles escreveram, que eles compuseram e tal. E aí você corta e coloca, sei lá, eu acho que o Amado Batista falando assim, não, a música tem que ter verdade. Se ela não tiver verdade, ela não é uma música. Então parecia que havia um diálogo assim, entre público e compositor, assim, não sei se isso fez parte do roteiro do filme, né? Queria que você falasse um pouquinho assim, de como você montou o filme. Né? Bom, no momento em que a gente estava filmando, não havia uma intenção de achar kill de montagem entre uma coisa e outra, sabe? Mesmo porque, assim, o quanto mais aquelas conversas fossem próximas e menos a gente tivesse preocupado com o resultado para o filme, barará, barará, né? Acho que era um outro momento. Então, a gente sabia que haviam assuntos comuns, né? A ideia era fazer com que os artistas não estivessem ali como artistas, mas como pessoas físicas, né? Não como pessoas jurídicas, pessoas físicas tanto quanto as outras pessoas que não eram conhecidas e que não eram artistas, né? Então, a ideia, e claro, os compositores iriam falar das suas músicas e das suas experiências, né? As músicas no filme, eles falando sobre as músicas no filme, só fazia sentido se fosse para eles falarem da experiência deles que estava relacionada àquela música, né? Então, esse tipo de diálogo, ele foi encontrado na montagem, né? E eu acho que é um tipo de diálogo que é mais sei lá, uma técnica de montagem, sabe? Para fazer os assuntos entrarem um dentro do outro, do que uma premissa de roteiro, sabe? As premissas de roteiro existiam, né? Por exemplo, isso que eu estou falando, né? De que os artistas deveriam falar sobre suas vidas, né? De que a gente queria entender que o público e artista eram meio que uma mesma pessoa, assim, sabe? Uma mesma persona, né? E que por isso que essas músicas vão tanto na veia e duram
sei lá, se eternamente, né? Mas assim, duram, né? No mundo, assim, sendo ouvidas pelas pessoas. Essas ambiguidades também, né? Foi algo que moveu muito, assim, nas conversas, na busca dos personagens, né? No tratamento das questões no filme, né? E é isso. A Aritânia, que é essa mulher que fala o artista, vive aquilo que ele compõe, né? Ela tem uma história, só aproveitando para contar bastidores, que é sempre divertido, né? Para o que tá fora de campo, assim, ele... Nem fora de campo, fora do sei lá do que ali do filme, né? Mas, enfim, a Aritânia, ela é viúva do Adelino Nascimento, que foi um super cantor e compositor da música brega mais recente, assim, mas que é um classicão, sabe? Não sei se vocês conhecem a música que pediu pra cantar, vou cantar. Toca o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, que é um hit, assim, lá em casa eu ouço, né, do som que eu ouço chegar do baile, assim, rola, tem dia que é mais seresta, que é mais festa, que é mais samba, que é mais tal, e toca essa música direto lá. Então, a Aritânia é viúva do Adelino Nascimento. E a ideia era... Ela era um personagem incrível. Ela é um personagem incrível, mas assim, não funcionou o que eu estava planejando. Também essas coisas de roteiro de documentário, como é que acontece, né? Porque a Aritânia era quase um elo perdido entre as duas pontas de artistas e público, né? Porque ela é uma mulher na sua vida de interiorzinho, assim, sabe? Não tem vida de artista que nem o Vando, que nem, sei lá, a mulher do Vando, por exemplo, né? Mas ela viveu isso de uma maneira muito intensa. E as coisas que ela conta sobre a história dela com o Adelino era assim, de ciúme, eu pegava as roupas dele de show e cortava e rasgava tudo, com raiva, sabe? Com raiva, porque ele ficou beijando uma mulher na minha frente. Ela era a mulher dele, né? Mas aí acabou que essa personagem, dessa maneira como ela tinha sido imaginada, não, sei lá, por razões de montagem, por razões várias, assim, não funcionou dessa maneira, mas ela virou, enfim, mais uma comentadora, assim, né? E que ela é casada com o Cheiroso, que é aquele cara que era amigo do casal, uma fofoca, né? Era amigo ele era, tipo, fã do Adelino Nascimento, seguia ele por todos os lugares, era parceiro dele e tal, não sei o quê. Que tem aquela música, Você Só Tem Cara de Santo e o Coração do Satanás, sabe? O cara toca no violão. E ela casou com ele depois que o Adelino morreu, tá? Casou com o Cheiroso. A primeira vez que eu estive lá, o Cheiroso estava preso pela Lei Maria da Penha. Depois ela foi lá e retirou a queixa, enfim. Os babados loucos, né? Última pergunta. E às vezes eu penso, sabe, nisso que você estava perguntando, Maurício, sobre esse lado, né, essas questões de gênero e tal, como o filme se posiciona também em relação a isso, né? Eu fico realmente me perguntando sobre isso, porque, assim, por exemplo, aliás, nem nunca falei sobre isso, assim, é uma coisa muito, muito interna, sabe? Por exemplo, o caso lá em relação à questão do machismo também e tal, o caso lá das moças que trabalhavam no puteiro e que casaram com os clientes, né? No filme, e assim, é muito genuíno aquilo, sabe? Foi assim que elas e que eles se apresentaram, chegaram e que mobilizaram, tocaram a gente e que inicialmente a gente entendeu que eram casais apaixonados, casais, né, que viviam uma linda história de amor. Só que, assim, aquelas mulheres apanham aqueles caras, entendeu? A Rosa, do Gordão, Rosa e Pitcha, né? A Rosa, ele não deixa ela sair de casa, entendeu? E isso não virou um assunto do filme, né? Porque também, de uma certa forma, isso não é um assunto das músicas, mas eu não sei, eu acho que é um argumento um pouco frágil, assim, entendeu? Fico me questionando mesmo, sabe? Em que medida a gente é mesmo muito conformado também dentro de um pensamento que
que a gente também assume, assim, determinados valores que a gente não gostaria de assumir, assim, sabe? Mas, enfim, também tem uma outra questão de que pro filme funciona, né? De que pro filme funciona, assim. E é um filme de amor. Então, eu queria falar sobre histórias de amor, né? Mas tem essas cascas de banana, assim, sabe? Mas acho que até o espectador imagina um pouco também. Vendo ali, é um momento muito pequeno ali de relação entre aquelas pessoas, mas você também projeta um pouco de não deve ser assim tão perfeito, realmente você imagina que também possa haver problemas ali para além do que é mostrado. Pois é, cara, isso que a gente viu aqui, né? O amor, o desejo e a paixão são muito sedutores e capturam a gente muito, até dentro de uma merda federal, né? Então, assim, quando vem aquele casal incrível, apaixonado, porque, cara, eu fiquei imaginando o Derinaldo, que é o magrinho que fala que só vou deixar de te amar quando eu morrer, né? Fiquei imaginando ele como, sei lá, um trovador, sabe, assim, quase num cavalo branco, né? Saiu todo mundo de lá assim, ai, nossa, tal. E quem era casal ali, a Ivy e o Mingau ficavam falando, a gente vai se amar igual Ana Paula e Derinaldo, sabe? E ela me falou isso, assim, em off, sabe? Ela falou, pô, a gente briga muito, ele bebe muito, é muito difícil, porque ele já andou atrás de mim de faca e tal, não sei o que, não sei o que. E o caminho para onde foi é esse caminho da sedução, do amor e da paixão e do desejo, né? A gente saiu de lá, todo mundo ouviu que ele andava atrás dela de faca, mas a gente saiu de lá assim, ai, o amor. É muito louco, né? É muito louco. Meio pouquinho aí. Tem uma fala de alguém polêmico que ele falou assim, eu sou capaz de matar os dois na cama se eu chegasse em vida. O Amado Batista. Aí ele fala isso. Então assim, você consegue entender que dentro dessa relação se conforma, você vai pro extremo da violência também. Sim, né? sim. E eu acho que algumas coisas... Que é a história do Lindomacaxi. E enfim, é louco, né? Assim, porque conduz esses dois lugares que te levam e te buscam muito, de forma muito brusca, né? Que eu acho que o brega tem um pouco disso, né? Te seduz, te derruba numa... Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma pergunta e depois alguém faz outra pergunta que tem gente, enfim. Você falou que está falando isso pela primeira vez. E essa angústia aí nunca te trouxe um insight para talvez outro roteiro? Vou rifar meu coração 2. Vou rifar meu Gente, coração. eu sou louca pra fazer Vou Rifar Meu Coração 2. Eu sou louca porque, cara, imagina, não existe documentário de continuação, cara. Mas, assim, não existe. Lado imagina. Que não é tão encantador, que maneiro. Assim, nessa perspectiva, talvez. Não seria interessante? Tipo, veja, essas músicas não são tão encantadoras. Quer dizer, as músicas são, mas as histórias são tortas, é claro. Esse B-side. Pois é, porque assim, o sofrimento amoroso tá ali nesse filme fortemente, né? Tem Maguila, tem a mulher do Osmar, né? As mulheres do Osmar, né? Que sofrem terrivelmente. Mas, assim... Um filme menos divertido seria. Pois é, exatamente. Não sei, sabia? Uma viagem. Um amigo curtiu a ideia. Boa ideia. Eu queria fazer Vou Rifar Meu Coração Parar. Porque esse é Vou Rifar Meu Coração Nordeste, né? Vou rifar meu coração parar. Eu até trocadilho, né? Você rifar meu coração parar. Vou rifar meu coração parar. Vou fazer meu coração parar. Vou rifar meu coração até parar. Não, Vou Rifar Meu Coração 2. Documentário de continuação. Porra, muita onda. É muita gastação, né? Eu achei muito interessante de a forma como você trouxe o Todo Holandês Travestiado. Eu não vi Vou Rifar Meu Coração. Legal. O Arthur me falou assim por alto. Mas eu não vi, mas eu fiquei pensando nisso, assim, de ver você falando, tipo, trazendo isso, assim, desse processo todo de como é fazer um documentário, sabe? Isso. E aí eu fiquei pensando, tipo,
nessa linha de pesquisa mesmo, sabe? Você abriu essa linha de pesquisa, já trouxe, tipo, todo mundo daí será castigado. E eu consigo ver alguns elementos no filme, tipo, que a gente viu hoje, que talvez, sabe, fizeram parte de um processo, um caminhar meio processual até você chegar no documentário, assim, desmembrando, sabe, pegando umas referências. Super. E aí, sei lá, são tantas coisas, assim, pra falar que até perde. Mas perde, assim, no meu falar até agora, assim. Não, mas tá massa, fala aí. Continua. Muito interessante, assim, porque, tipo, tem isso, dessa coisa do Nelson Rodrigues, ter toda a questão, tipo, que a gente viu no filme, mas ao mesmo tempo tem uma riqueza do cinema brasileiro ali dentro, tão presente, sabe? Eu não sei se tem um contraponto, uma linha de que vai do candomblé, que tem isso, mas, sabe, tem alguns elementos que dá para capturar e pegar e fazer uma pesquisa sobre. Então eu fiquei pensando, assim, de quão interessante foi, sabe, trazer esse filme para ver essas nuances, assim, de cara, os atores dando ali, tipo, ao máximo, não sei o quê, e ao mesmo tempo, tipo, do outro lado, você falando, não, porque, sabe, essa linha de pesquisa, eu quero fazer isso, por isso, tipo, vou lá fazer um documentário como pessoa, de pessoa para pessoa, tentando capturar esses, sabe, esse sentir mesmo, assim. Isso que eu achei muito massa de... Porque pra mim foi uma surpresa de ter visto esse filme hoje e falar, caramba, quão rico é o cinema brasileiro, assim, sabe, de questão de plano, de questão de ator, de questão de modos de se fazer um filme, sabe? De ter uns detalhes ali que captura mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, que, sabe, o seu processo de pesquisa, de trazer isso, como é que deve ter sido, assim. Legal. E você sabe que eu tava... porque aí eu sugeri o Tudo da Nudez, depois eu falei, caramba, e agora, né? Aí comecei a pensar, né, sobre as coisas, e uma das coisas que eu achei muito interessante foi justamente isso que você falou, né? Falar sobre o processo, né? E falar sobre o processo de um documentário que é super etnográfico, que é o Vou Rifar Meu Coração, que tem como referência um filme de ficção, que é baseado numa peça de teatro, né? É um filme de ficção bem teatral, né? E isso, assim, no sentido realmente de, mais uma vez, desconstruir a ideia de que é tudo verdade, né? Desconstruir a ideia de que fazer um filme etnográfico, você liga a câmera com algo que está lá acontecendo e o mundo vai performar na sua frente, né? Desconstruindo tudo isso, assim, porque o fato da gente estar vendo esse filme aqui hoje já mostra, né, que existiu no processo do Vou Rifar Meu Coração um impulso dramatúrgico, né? De realmente, de uma certa forma, produzir situações, né? Só que produzir situações dentro de uma pesquisa etnográfica. Quer dizer, etnográfica não no sentido clássico da antropologia, porque a gente não ficou lá um tempão, não. Mas enfim, de querer entender aquele mundo nos seus termos, de querer conseguir entrar naquele mundo no ritmo e no movimento e numa estética que ele já tem, né? Mas querendo produzir essas situações, né, a partir de referências que não eram do mundo real, né, que eram do mundo da dramaturgia e da ficção, né. Inclusive, a cena que eu mais gosto do Vou Rifar Meu Coração é uma cena realmente ficcional com atores, que é a cena dos dois caras dançando. Porque o que aconteceu ali? Aconteceu que aquilo é uma casa, né? Uma residência de um cara que é gay, que faz festas gays na casa dele, que tem um globo de espelho na cozinha, numa casa de taipa dos anos 30, numa cidade do interior, e que ficou empolgadaço, e Lelê falou, pô, claro, vamos fazer a festa, não sei o que, e a gente ouve Aguinaldo Timóteo, e ele chamava as festas de orgia, né? Você precisa ver as nossas orgias e tal, não sei o que, nananana. E foi assim, como a gente ia de tempos em tempos nos lugares, voltava durante o processo da pesquisa, algumas pessoas que foram começando a entender o processo do filme, assim, o cara vira a gente indo puteiro, aí já ficou boladão, entendeu? E não quis. E não quis mais. Eu falei, cara, isso é muito importante, porque
porque isso dava todo um contorno do mundo do Agnaldo Timóteo, que era um cara importantíssimo, e do mundo da homossexualidade dentro da música brega, que é um mundo importantíssimo. O Nelson Ned fez música também gay, né? Assim, de relacionamentos gays entre homens e tal. Então era um assunto que a gente... Eu não vou mexer nunca. Queria falar. E aí o cara falou, não. E o caso era incrível, era maravilhoso. E eu falei, cara, eu não vou perder isso, entendeu? Aí a gente foi fazer uma pesquisa de... Não necessariamente atores, assim, mas de pessoas que a gente pagou cachê, entendeu? Que fossem daquela região, que fossem daquele mundo, que vivessem, transitassem naquele tipo de universo e que topassem fazer o que a gente ia pedir para eles fazerem. Falei, então eu vou botar aqui Agnaldo Timóteo, vocês vão dançar e ficam à vontade. Eu dirigi os caras para dançar, dirigi os caras para se beijar, entendeu? Tem uma cena de Cidade do Futuro, que foi o primeiro filme que a gente foi apresentado. Tem um pouco dessa cena. Quando eu vi, tem uma cena muito semelhante a essa cena dos caras do casal se dançando. E quando eu vi no documentário, gente, como me lembrou. E ele tá tocando uma música super brega no fundo. Enfim. Não, e ainda deu tudo errado, cara, deu tudo errado, porque, assim, o tal do Agnaldo Timóteo, eu falei, bom, pelo menos temos o Agnaldo Timóteo, que é a música que o cara falou, que eles ouvem, então, não sei o quê. Aí eu fui autorizar, a música era do Roberto Carlos. Que eu só conhecia essa música com o Agnaldo Timóteo, né? E eu não sabia, e aí é impossível, aí tive que botar outra música, então, assim, tudo... Todo mundo de produção, né? Tudo inventado, assim, de uma certa forma, inventado a partir de um mundo que a gente identificou na pesquisa, né? Que acaba sendo uma pesquisa produção, assim, né? O que eu acho muito louco é isso, de que teve uma cena no filme que foi feita assim, assado, mas é muito mais divertido ouvir você falando isso e já abrir um outro universo atrás de o que foi essa produção para fazer o documentário todo, assim, como é que foi o trabalho por trás disso tudo. Cara, até não tiveram outras situações em que isso aconteceu. Essa foi a única. E era uma coisa meio quase uma caravana holiday, assim, sabe? Porque era uma van com 7 pessoas e os fotógrafos lá, quando viram a van e entenderam que tinha ficado 4 semanas viajando naquele carro, então, nem pensavam em fazer umas prateleiras. Aí a gente gastou um dia, que seria um dia de filmagem, para produzir essas prateleiras ali atrás na mala, né? Se abre ali da van, equipamento pra caramba, mala da gente e, enfim, pegar a estrada. Aí sempre surgem as novidades, né? As surpresas, por exemplo. E aí, dá uma pausa? Então, desculpa.